Porque o pastor, além disso, ele vive momentos emocionais muito fortes. Ele ganha aquela vida para Jesus, ele batiza aquela vida, apresenta os filhos daquela vida, e depois tem que fazer o velório daquela vida. É duro. Eu, no meu ministério, dirigindo igreja, eu sou, graças a Deus, só um que eu fiz o velório. Na pandemia, eu pensei que ele ia falar, ele vai agora. Tinha problema no coração, tem problema cardíaco, aquele lá, se tinha que orar, vamos orar para ressuscitar. Porque ele tinha de tudo. De tudo e mais um pouco. Mas na pandemia, ele pegou a Covid, bom. Depois não pediu mais oração. Eu falei, nossa, que benção, a Covid foi uma benção. Nunca mais pedi oração. Mas aí, infelizmente, depois de tudo isso, Deus quis levar. Então, foi o meu primeiro momento, irmãos, difícil. Agora, batizar, eu batizei ele, está na glória, graças a Deus. E assim que é, irmãos, o ministério. As pessoas pensam, dirigir igreja é bom, está lá, como fala assim, é canal de bênção, mas ninguém sabe o que passa em volta dele ou dela. Dirigir igreja, se a igreja tem 100 membros, ele não tem 100 problema. Ele tem 100 multiplicado por 2, por 3 ou 4. A Bíblia diz para resistir o dia mal. E o pastor resiste o quê, irmãos? Noite sem dormir, muitas vezes incompreendido, muitas vezes as pessoas não entendem que também são sentimentais. Nós somos sentimentais. Nós sentimos dor, irmão, sentimos fome, sentimos canseira. Precisamos muitas vezes de um apoio amigo. Eu tenho um pastor, o pastor José, e sempre diz, e aí, pastor, está vivo? Não deu nenhum problema cardíaco? Não. Você ainda não infartou? Graças a Deus, ainda não, por enquanto. Ele só me liga falando isso. E esses dias eu tive que consolar ele, porque ele perdeu a mãe dele e estava inconsolável. Está vendo? Um pastor consola o outro. Então, não é fácil. Sem isso, sem acontecer os levantes que tem de pessoas que não entendem, não compreendem o andamento da obra. Porque dirigir igreja não é só, irmãos, o físico, né? Que a gente acha assim, um mundo físico que está em nós com papeladas, que é tanta papeladas. Irmão, é tanta papelada, é tanta coisa, e tem que assinar tanta coisa. Você tem que... E as pessoas falam, mas que é isso? Irmão, é um negócio tremendo, você tem que andar ali. Olha, eu lembro que na pandemia, irmão, para mim abrir igreja, eu tinha que fazer, eu e minha esposa, irmãos, o teste da Covid, para ver se a gente não tinha Covid para abrir igreja. Irmão, mas como pode? Mas se alguém lá tinha e estava infectado, e aí, irmão? Mas você vê, porque é igreja, porque as pessoas atacam. E eu quero dizer, irmãos, que Deus tem um projeto muito grande nessa igreja. Porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço os pastores que estão aí para mim, né? Eu estou até um pouco nervoso, estou até tremendo, né? Tem muitos pastorados, tem muitos missionários aqui que já viveram momentos que eu não vivi. E eu louvo a Deus por esses que fazem esse trabalho, não só aqui no Brasil, mas fora, que estão ganhando almas, né? Nós fazemos um trabalho igual eu falo, a gente faz aquele trabalho, irmão, de ser missionário no nosso país, no nosso bairro, que também não é fácil, né? Trabalho social envolvido em ganhar almas. E aqueles que vão para fora, que nem todos estão preparados, irmãos. Tem gente que quer, eu quero ser missionário só nos Estados Unidos, só na Europa, e ficar postando naqueles lugares mais bonitos. Agora, ele não quer ir lá para a África, irmão, postar lá que ele está debaixo de uma cabaninha, irmãos, que para comer, irmão, é difícil. Se tiver um calanguinho correndo lá, vamos atrás com o estilingue. Ninguém quer viver isso, irmão. Agora quer estar lá, eu estou aqui em Paris, lá num lugar lindo, comendo em frente à torre de pizza. Comendo pizza na torre de pizza. É fácil, não é fácil. Eu estou aqui, eu peguei esse avião, eu estou aqui, ande na classe executiva. Agora andar aí no Pará, irmãos, ninguém quer ir rodar não sei quantos quilômetros, quantas horas, irmão, para ir lá numa aldeiazinha pequenininha e pregar o evangelho lá, levar a palavra, que se lá os pernilongos que, né, fura a calça jeans, atravessa tudo, te pica, daqui a pouco você está lá todo calombado, não precisa nem fazer como que aquele negócio que faz no rosto, botox, aí chega lá igual o bulldog. Não é não, irmãos? Ninguém quer ir, irmãos. Ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Vou pegar nossa igreja. Quantos crentes tem? Porque eu só pego por cabeça. Tem que ter de 100 para cima. Tem uma vaga de estacionamento? Olha, tem que mandar um carro com ar-condicionado. E você sabe, né? Tem que ser a esteira. Quando entrar, a igreja fica em
pé para me receber. Meu Deus do céu. Esse aí, se Jesus estivesse do lado dele, sabe o que ele ia falar? Não, Jesus, espera aí, Jesus, deixa eu entrar, depois tu entra, tá, Jesus? Irmão, o que está acontecendo? Então, 25 anos, irmão, é resistência, é batalha. E isso a gente louva a Deus por esse ministério, por essa pastora e por todos aqueles que estão apoiando ela para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Estamos emocionados? Vamos lá. Abre nossas Bíblias. Samuel, perdão, irmãos. Samuel, eu vou falar de Josué. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus tremendo. Quando Deus deu vitória, irmãos, a Samuel, ele trouxe uma palavra que foi maravilhosa. 1 Samuel capítulo 7, né? Todos já conhecem, irmãos? O que Samuel disse até aqui? Até aqui? Oh, meu Deus do céu. É muito forte, né, não, irmãos? Josué primeiro. E eu quero só ler esse versículo primeiro, que diz assim: sucedeu que habitando o rei Davi... perdão, irmãos. Eu peguei o 2. Ai, Jesus, peguei o 2. É emoção, irmão, é muito nervoso. Eu estava no 2 Samuel. Aqui, ó. Não é não, 1 Samuel. Capítulo 1, é isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Não. Capítulo 7, perdão. Ele está aqui, ó, 7:1, é isso mesmo. Eu estava no 2 Samuel. A emoção é grande, é isso? 1 Samuel? 7:1. Diz aqui, irmãos, ó. Eu quero ler esse versículo para a gente ir mais um pouquinho para frente. Olha o que diz. Então vieram os homens de Quiate e Arim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Tá? E consagraram a quem, irmãos? A Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo agora, vamos para o versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispe Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Pode se assentar, amada igreja. Tudo tem uma história, irmãos, na vida de Samuel, mas eu quero falar um pouco sobre Josué. Quando Deus chama Josué, irmãos, e ministra na vida de Josué, irmãos, como um dos 12 espias que ele tinha que ir lá ver a terra prometida. Josué, irmãos, ele se torna um líder, irmãos, de obedecer e de não ver, irmãos, o tamanho, irmãos, das lutas ou das provas que ia ter. Eu um dia estive com um pastor, o grande pastor que já está na glória, pastor lá do Brás, uma pessoa muito querida que já partiu para o Senhor, pastor Lupers. Quando chega um obreiro lá dizendo: pastor, eu quero dirigir a igreja. O evangelista, o camarada estava no fogo só. O camarada pregava uma bênção, mas agora ele queria mudar, queria dirigir a igreja. Aí o pastor colocou ele na lista: eu vou orar. Quando Deus me orientar e Deus me dirigir, eu vou colocar você para dirigir. Tal. E ele ficou lá orando, e ele ansioso para dirigir a igreja. Aí chega numa reunião de obreiros, que ele fazia as trocas, falou: fulano de tal, evangelista, vai dirigir a igreja tal. Eita, irmão, como ele ficou feliz, deu glória a Deus, pulou, falou em mistério, irmão, profetizou, e agora vai ser uma bênção. Com um mês, irmãos, ele já estava na sala pastoral, trazendo, irmãos, a chave da igreja, dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Fez até o sinal da cruz. Não quero mais nem saber dessa igreja. Deus o livre, eu sou itinerante. Então, dirigir igreja, irmãos, tem as suas provas, tem as suas dificuldades. Mas, irmãos, tem algo ainda muito maior. E qual é o maior, irmão? A chamada de Deus na vida. E quem tem chamada de Deus não recua, avança. Quantos pode, irmão, dizer glória a Deus? Então, fala de resistência. 25 anos é resistência. A Bíblia diz: resistir ao... E ele? Tem gente que não está resistindo não, irmão. Não está resistindo não, está dando lugar. A Bíblia diz: não dê lugar a ele.
E as pessoas estão dando lugar para ele. É desanima, é que não vai dar certo, é que eu não vou conseguir, é porque Deus não me ama. Fica só naquele momento emocional. Hoje parece os crentes tudo emocional. Uma palavra que sai do altar. Já não gostei dessa palavra. Já me magoei. Estou magoado, não venho mais nessa igreja. Não vou dar mais o dízimo. Eu não quero saber disso. Irmãos, quando Deus chama a Josué, irmãos, Josué ele se torna o líder na chamada porque ele resistiu. E quando ele vai... E Deus mostra para ele aquela terra prometida. Ele vem trazendo, irmãos, o quê? Irmãos, boas notícias. Resistência é isso, irmão. Você sempre trazer notícias em meio a perigos, a dificuldade. Eu não sei qual é a tua dificuldade que você enfrentou, está enfrentando esses dias, ou por que você passou por isso. Mas resista, porque você vai chegar no momento de glorificar a Deus pela vitória que Ele vai conceder a você. Mas para isso, faça igual Josué. Quando ele vai e vê que lá, irmãos, era uma terra que manava leite e mel, ele não olhou para gigante, ele não olhou que tinha que lutar. Ah, você entra numa faculdade, é uma benção. Nossa, passei, graças a Deus, consegui o quê? Oh, a bolsa. Primeiro dia uma maravilha, segundo dia uma maravilha, uma semana já pintou a cara, já fez tudo aquilo, e está alegre, e está mandando mensagem para todo mundo conseguir. Passam uns meses, já não está nem comentando. Passa o primeiro ano, não sei nem se eu vou chegar. Passa na metade, já vou trancar, não consigo. A mesma coisa, irmãos, é quem Deus chamou para a obra. E Deus te chamou também para alguma coisa grande você fazer. E você olha para as suas dificuldades, você olha muitas vezes e não vê como Deus poderá agir dentro disso que você está enfrentando. Essa igreja, irmãos, 25 anos aqui. Quantas vidas foram salvas? Quantas vidas foram curadas? Quantas vidas foram libertas? Quantos foram para outro lugar? Quantos desviaram? Isso aí, irmãos, cada um tem a sua escolha. Mas essa igreja permanece firme, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Aqui tem palavra. Aqui tem companheirismo, aqui tem abraço, aqui, irmãos, alguém, irmãos, está preocupado com você. Mas nesses 25 anos, teve resistência, teve luta, teve batalha, como a pastora disse, até de aluguéis. E as pessoas pensam que é fácil, irmãos. Muitas vezes, irmãos, você vive da fé. Assim já aconteceu comigo. Um dia que era para pagar aluguel, não tinha nem 500 reais. Você vai pagar um aluguel de 4 mil reais, você não tem 500 reais. E você tem que pagar na segunda-feira e você nunca atrasou. Aí chega um culto de domingo, tinha o quê? 15 pessoas na igreja. Da onde vai sair alguma coisa? Da onde vai acontecer? Aí passaram a salva, da oferta. E quando chega lá, vem lá o meu filho dizendo, olha, tá pesada a salva. Alguém foi, irmão, e levou a quantidade certinha, sem eu dizer para ninguém, sem eu dizer para os irmãos, e foi o dinheiro certinho. Na segunda-feira estava o dinheiro. E quantas vezes ocorreu isso? E quantas vezes Deus opera? Isso é viver do sobrenatural. É ser igual Josué, irmãos. Pastor, mas você está falando de Samuel. Calma, nós chegamos de Samuel. Mas primeiro a gente tem que ver Josué. Josué, irmão, foi um grande líder. Ele foi algum profeta? Não, mas foi um líder. Foi chamado para algo grande. Tanto é, irmãos, que Josué, irmãos, enquanto Moisés estava onde, irmão? Lá com Deus, fazendo as tábuas, 10 mandamentos, aquela tábua que estava sendo escrita pelo dedo de Deus. Josué estava onde? No pé do monte. Onde que estava Arão? Onde que estava Miriam? Onde que estavam os demais? Estava lá com o povo. Aí falaram, cadê Moisés? Está demorando. Esse homem aí acho que já morreu. Aí começa os murmuradores, irmão. Esses murmuradores são os mais tristes. Dá até dó, irmão, esses que vão sofrer. Dá até dó, irmão, que a gente vai orar por eles. E me desculpa, eu vou falar uma coisa que muitos não vão gostar. Até muitas vezes você tem que fazer o velório do murmurador. Sabia, irmãos? Você vai estar no velório do murmurador. E o que aconteceu, irmãos? Aquele povo murmurando. Cadê Moisés? A gente quer um Deus que a gente possa vê-lo, tocá-lo. As pessoas hoje têm que ver para crer. Ai, Deus falou que ia operar, mas eu não vi a cura, não vi o milagre. Irmãos, existe tantas coisas acontecendo em nossa volta, a gente não vê e não enxerga Deus agindo.
O Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, mas está fazendo coisas, irmãos, que a gente tem que entender, irmão, que é um processo longo para sermos quebrantados, para entendermos o valor do que Deus tem para a nossa vida. E isso não é fácil, irmãos. Aí você olha para dentro de si e diz, Deus, eu não posso. Você não pode, mas o teu Deus diz, Ele pode, porque até aqui Ele nos ajudou. Até aqui Ele está conosco. Então Josué estava lá, sim. Arão estava lá, Miriam estava, os demais estavam, que também foram espiar a terra, estavam lá, né? Mas só que, irmão Josué, estava no pé do monte. Aí, irmãos, vem quem, irmãos? Arão e faz o quê, irmão? Um bezerro de ouro. Vamos adorar. Agora, esse é o teu Deus, que tirou você da terra do Egito. Vamos lá, eita. Aí todo mundo lá, pegaram os pendentes, pegaram os braceletes e fizeram bezerros de ouro. E todos adorando. E caíram na gargalhada, e caíram naquela... Aí fala de fanatismo. Isso é fanatismo, irmãos. Não é o irmão falar em língua, profetizar. Ô, irmãos, o povo pula lá fora. Pula quando o time dele faz gol. Eu sou corintiano, você sabe, irmão. Mas se ele ganhar ou perder, não tem problema, irmão. Eu vou dar glória a Deus, eu vou pular do mesmo jeito. Agora tem um que chega na igreja, meu São Paulo perdeu, meu Palmeiras perdeu. Irmão, você tem que ser alegre, irmãos. Ficar feliz pelo que Deus fez na tua vida. Porque, irmão, a emoção maior, irmão, é você viver o sobrenatural. E como você vive o sobrenatural, irmão, fazendo igual o Josué, irmão. Não sair, irmãos, do lugar aonde Deus te colocou e ficar ali aguardando a ordem que vem de Deus. Mas tem pessoas que querem ser movimentado a alguma coisa, a uma alegria, irmão, de um fanatismo que diz que ele é religioso. Mas eu vou, nem precisa estar na igreja. Hoje, tudo é passado lá na internet, é live, eu fico em casa, fico lá de boa, fico assistindo. Não, irmão, presencialmente. Onde estava Josué? Presencialmente. Onde estava aquele povo? Presencialmente, adorando quem? Um bezerro de ouro. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que acontece com Josué? Está lá. O que acontece, irmãos, com Moisés? Deus diz, desce lá, Moisés, que o povo se corrompeu. Está lá. Mão, aí vem Moisés. E Josué acompanhando Moisés. Quando chega lá, vê aquilo lá, o que Moisés vai? Quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Irmãos, aonde que está o nosso erro, irmãos? Resistência. Resistir o dia mal, irmãos. As pessoas hoje não estão resistindo, irmão. Estão caindo por qualquer besteira. Estão se envolvendo com qualquer besteira, irmão. Qualquer coisinha, qualquer falatório. Não faça isso, irmão. Não faça igual aquele povo. O que Deus está falando? 25 anos, irmão. Tem aquelas pessoas que são do mal, que são das trevas, que querem te destruir, querem acabar com a sua fé, querem acabar com a possibilidade do que Deus fez na tua vida. E como Deus quer te levar. E por que Deus quer te levar a isso? Não pare diante de pessoas que ficam aí no teu ouvido. Ouça a direção de Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e você vai vencer. Já passou por isso, já passou por aquilo, mas maior é aquele que nos chamou das trevas para a luz. Aleluia! Agora vamos para Samuel. Tudo tem a ver com a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus. Quando Moisés disse, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Irmãos, tudo que nós vamos fazer, se não tivermos a presença de Deus, se não tivermos, irmãos, a unção de Deus, a confirmação de Deus, não faz. Porque eu me precipitei, Deus não fez, eu fui na frente e fez. A Bíblia diz que o Senhor é que vai diante de nós. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Não é porque Deus falou que você vai, que você tem que ir sem ter a instrução dele dizendo, agora pode ir que eu estou contigo. Quer fechar o negócio? Aguarda. Se Deus não deu o sinal, fique aguardando. Eu estou levando um evangelista, um pregador, um amigo meu, desde a infância, chamado pastor Edisvaldo. 4 filhos. Com 4 filhos pequenos, ele de ministério, a esposa o abandona. E ele tem que cuidar de 4 filhos.
hoje está aposentado, mas ele, irmãos, tem 2 pontes de safena. 2 pontes de safena, um problema com o rim só e um problema no estômago. E prega que parece que nem, irmãos. Mas quando ele conta, irmão, como Deus trabalhou e trabalha na vida dele, é algo, irmãos, espantoso. Como ele viveu, irmãos, o sobrenatural, irmãos, em tantos momentos. Ele estava lá numa situação de uma crise espiritual muito forte. Estava sofrendo, mas estava sofrendo, irmãos. Ele falou que foi atacado, irmãos, emocionalmente, irmãos. Ele estava entrando numa depressão, que queria pregar, não queria fazer mais nada. Quando lá, um amigo dele, pastor, diz assim, olha, tem um pastor fulano de tal, que pediu um pregador, e Deus me tocou para você ir lá. Irmão, ele podia dizer, eu não vou. Mas ela falou, é agora, estou pronto. Falou assim, ele está mandando as passagens de avião. E foi pegar lá em Minas, irmão. Na Bahia. E quando ele está lá na Bahia, irmãos, ele vê o sofrimento daquele povo, irmão. E ele começa a ter força, a ter fé, a vencer os obstáculos. E quando ele volta, irmãos, ele está voltando, o pastor disse, nossa, pastor, com tudo isso, eu vi aqui o sofrimento dessa igreja. Me diz, essa igreja é uma benção. Como conseguiu pagar a passagem de avião? Falou, não foi a igreja que pagou a passagem de avião. Não saiu dessa igreja. Não saiu aqui desse povo. Mas lá em São Paulo, tem uma irmã que cata latinha, uma mendinha, fica catando latinha. E ela lá tinha uma casa na justiça e acompanha essa igreja pela internet. E ali, ela fez um voto. E aí Deus deu uma benção para ela, que ela tinha uma casa na justiça e na INSS. Sabe o que aconteceu? Ela enviou esta oferta, que foi a passagem de avião. Observe bem, irmão. Eu falo até alto, né? Mas observe bem, irmão. Uma catadora de reciclagem. Uma que ele disse até que era, irmãos, uma mendiga. Deus usa ela para mandar uma oferta, para trazer aquele pregador. E a igreja foi abençoada, o pregador mais ainda. Porque ele estava num estado deplorável, irmão. Quase entregando tudo. Mas Deus operou através da vida daquela mulher. E eu quero dizer, até aqui te ajudou o Senhor. Ele está te dizendo que você vai se levantar e erguer. E Deus vai te usar nessa terra. Que você vai fazer a diferença. Aleluia! Aí você acha que não pode, que não é capacitado. Aí você olha para você e diz, Senhor, como? Mas é a arca de Deus. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Samuel, que foi, irmãos, um pedido de uma mãe, numa situação de humilhação. Uma mulher que não tinha filhos, e ela sofria, irmãos, humilhação. E Deus usa aquela mulher. E ela ora e Deus dá um filho. E esse filho chamado Samuel. E se torna um grande servo de Deus. Não só profeta, não só estadista, não só um líder, irmãos, mas, irmãos, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, uma pessoa muito feliz. Uma pessoa muito feliz, irmãos, pela chamada que Deus colocou na vida dele. E ele, irmãos, sendo usado por Deus, irmão, demonstra para nós, irmãos, que não é, irmãos, o que nós enfrentamos no passado. Não é o que nós estamos enfrentando no momento. Mas é o que Deus tem promessa sobre as nossas vidas. Através daqueles que oraram por nós. E que nós viemos nessa terra. Para nós fazermos a diferença e sermos, irmão, um obstáculo, irmão, no caminho do inimigo. Aleluia. E que a presença de Deus, irmão, se faz presente. Por tudo aquilo que Ele fez por nós. Como Josué, que foi um líder. E que se torna, irmãos, um grande homem, irmãos. Assim, Samuel, irmãos, se torna um grande profeta, irmãos. E que o nome dele é falado até hoje. E eu quero te dizer, essa igreja aqui, com esses 25 anos de resistência, Deus também tem levantado para fazer a diferença aqui nessa cidade. Aleluia! Quantas vidas serão salvas? Quantas vidas serão libertas?
Quantas vidas, irmãos, alcançarão algo sobrenatural de Deus? É uma história que vai passar de geração a geração, porque aqui Deus tem levantado profetas, aqui Deus tem levantado, irmãos, homens e mulheres, irmãos, cheias de Deus, compromissados com a verdade. Pessoas aqui, irmão, que têm, irmãos, chamadas de Deus. Sabemos, será, irmãos, quantos missionários Deus vai levantar daqui, quantos empresários Deus vai levantar aqui, quantas pessoas, irmãos, Deus vai levantar na assistência social. Quantas pessoas aqui vão, irmãos, ensinar crianças, irmãos, diante, irmãos, num país, irmãos, caótico, que a situação hoje está mudado, tudo o contrário, a verdade é mentira, a mentira é verdade, mas essa igreja, com essa resistência de 25 anos, irmão, vai fazer e vai continuar fazendo a diferença nessa cidade, e vai mostrar como Deus é com essa igreja, aleluia! Mas Samuel, irmãos, ele traz primeiro o povo o quê? Ao arrependimento. Quando o povo, irmão, se torna um povo, irmão, que se volta para Deus. Porque nós, muitas vezes, estamos tão acomodados. E que precisamos, irmãos, um pouco, que já estava no coração para falar isso, de perseguição. Está tudo bem, irmão, você está com uma vida boa, não precisa de mais nada. Pode ver, irmão. Você vai querer orar, irmão? Você vai querer buscar? Aí está tudo tranquilo, para que fazer campanha? Para que adorar a Deus? Deus está sendo tão bom. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha minhas posses. Olha a minha saúde. Hoje mesmo eu fiz. Olha os exames e um médico disse, seu coração está ótimo. Pressão? A diabetes você não tem nem aqui, nem em canto nenhum. Vai longe a diabetes. Engordou? Que nada. Isso aí não é gordura, não é massa. Você está fazendo o quê? Academia? Você está ótimo. Você está ótimo. Meu Deus. Você sobe o quê? Aí acabou lá, eu moro lá no 15º andar. E acabou esses dias a eletricidade. Eu fui subindo lá de tranquilamente. Cheguei lá em cima, ó. Eu não estava assim. Eu estava lá. Eu vou subir mais 10 andares. Eu estou ótimo. Meu coração... Nossa, é ótimo, né, irmãos? Eu fui visitar um irmão. Chegando na casa dele. Eu não gosto de andar muito nele. Ele falou, mas dois andar, vamos a pé. Irmão, ele chegou lá e estava assim. E o irmão é uma massa, é um engenheiro. Eu falei, nossa, eu subi lá, falei, não senti, foi nada. Ele já estava assim, estou morrendo. Isso é citar. E eu quero dizer que tem perseguição na tua vida, tem coisa que vai vir para você mudar. Você tem que mudar alguma coisa. Senhor, porque eu estou nessa prova? Não, Deus está chamando você ao arrependimento. Tem coisas que a gente devia fazer e não faz. Tem coisas que a gente tem que voltar a fazer, irmão, que a gente fazia antigamente. Tem coisas que eu não devo fazer, mas tem coisas que eu tenho que voltar a fazer. Deus te chamou. E como você está? Eu estou bem. Olha, situação financeira, quando eu entro no aplicativo, eu só falo, aleluia, Jesus, eu estou tão emocionado. Eu não sei nem onde eu aplico esse dinheiro. Aí começa até a falar em língua. Dólar. Aí fica lá, emocionalmente, chora aí. Fica contente. Mas quando está na prova, aí Jesus não quer nem abrir. Conta negativa. Jesus amado. O que eu faço? Meu Deus. Vai fazer um exame. E o seu colesterol está alto. Você está com um problema cardíaco. Olha, seu joelho não está bem, acho que vai ter que fazer uma cirurgia. Você vai ter que, olha, tem as suas varizes. Nossa, seu caso está triste. Seu cabelo está caindo porque você está muito estressado. É perigoso te dar um derrame. Derrame é um AVC. Você está tudo cheio de problema. Aí você olha e fala, Jesus, e agora? Não é verdade, irmão? Mas muitas vezes estão acomodados. O Senhor diz, exercita a tua fé. E esses 25 anos dessa igreja está mostrando que essa igreja é uma resistência. Ela é resistente, irmão, ao ataque e às afrontas do inimigo. Que você nesses 25 anos viu milagres. E Deus disse, você vai continuar vendo milagre. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que eu estou contigo. Eu estou na tua vida. Não pare, não desanime. E também os 25 anos, além de falar dessa resistência, irmão, fala do brilho. Do brilho da união, irmão. E esse brilho da união, irmãos, é algo que pesa na nossa vida, irmãos. Samuel,
ele vem lá e prega dizendo assim, olha, verso 3. Falou Samuel atrás da casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que acontece? Nós estamos com tanta, irmãos, eu vou falar para os irmãos, é muito sério. Idolatria. Ah, esse carro não dá não. Esse carro aqui? Ah, não, Deus tem que me dar um carro melhor. Os irmãos estão com os carrão lá, dá até vergonha de eu ir com esse carro. Eu orei há uns anos atrás para o irmão, e esses dias foi orar por ele, que ele não está bem. Que ele estava querendo trocar o carro dele, porque a mulher dele disse, todo mundo está com carrão, né? E nós com esse carrinho. Eu falei, irmã, eu orei, Deus mostrou que você não precisa trocar de carro. Não, mas a gente tem que trocar. Não é momento, espera um momento. Que Deus disse, não, mas eu vou trocar mesmo assim. Deus falou, não, mas eu vou trocar. Tá bom, trocou, irmão. O carro deu problema, estourou o motor, depois deu perca. Irmão, ele passou uma vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não entende, irmão, que Deus está trabalhando na nossa fé até isso. Você pode estar com um carrinho, como até hoje a gente tem o nosso Fusca, irmão. Tem outros carros, mas o Fusca lá, irmão, é o popó. Aonde ele passava, ele parava, ele ungia, deixava um pouquinho de óleo. Ele vai ali, unge a cidade. É o popó glorioso. Tem até hoje, o meu filho deu um trato nele lá. Coisinha linda, irmão, é o popó glorioso. A gente pegou cada... Irmão, eu fui pregar com ele em tanto lugar. Teve um dia que pegou fogo lá na Marginal Pinheiros. Aí parece um monte de carro lá. E não abria a porta. Estava tudo... Irmão, foi um sufoco. Mas estamos vivos até hoje. Passei no alagamento que tinha lá uma cabine dupla, uma S10, irmão. Já tinha parado. Falei, Fusquinha, mostra para ele. Vamos lá, papai. Ai, irmão, aí começou a água entrar. Aí o meu pé ficou gelado. Mas lá na frente o bichinho, tá vendo? Popó. Cheguei em casa lá, fui tirar água. Falei, você não me deixou na mão, você não me envergonhou. Aí a gente muitas vezes idolatra. Esse amigo meu, ele contou do sogro dele, que pregava muito, cantava. E que aí, o irmão lá queria comprar o carro dele, um carro zero, irmão. Aí ele vai lá na agência, e com o dinheiro dele, irmão, não dava para comprar um carro zero. Mas ele foi lá na agência, no interior, esse aqui, esse aquele ali. Esse dinheiro dá para comprar esse carro. Mas Deus falou, não, esse carro não. Aí ele veio, esse carro também não. Mas dá, senhor. Não um carro zero, mas dá. Aí olhou, irmão, tinha uma Brasília. O Espírito Santo falou, esse carro, mas senhor, esse carro, é esse carro. Ele comprou a Brasilinha, irmão, levou para a casa dele. E falou para uma mulher, olha, Deus mandou comprar esse carro. Mas esse carro é velho. Não, esse carro Deus mandou comprar. Sabe o que ele fez? Colocou lá na garagem dele e cobriu. Ficou escondido. Passa uns dias, vem lá, alguém bateu na porta. É aqui que mora o fulano de tal, que comprou uma Brasilinha assim, no lugar assim. Então, esse carro aí tem uma grande história no meio da nossa família. O meu irmão, sem querer, vendeu esse carro aqui tem um valor sentimental muito grande. Olha, a gente vai te dar dinheiro de um carro zero, você dá esse carro de volta. Agora mesmo, irmão, deu a chave, falou, agora dá o dinheiro. Irmão, foi lá e comprou o carro zero, um carro velho. Irmão, mas as pessoas idolatram. Ah, mas esse carro não dá, essa casa não dá. Fala que a casa é ruim porque a casa é pequena, aí Deus dá uma casa grande, aí a casa é muito grande e suja muito. Nunca tá bom, irmão, nunca tá feliz. Ah, esse carro dá muita despesa. Compra aquele carro lá que só na primeira já vai 1 litro. Você tem que ter um tanque atrás. Ai, Jesus, gasta demais. Então compra um que gasta menos. Irmão, aí fica idolatrando o carro. Meu Deus do céu, acordei, o cachorro arranhou. Quando morrer, irmão, manda enterrar você e o carro junto. Quem sabe o carro vai para o céu, você está lá assim, ó, eu estou indo para o céu com o meu carro. Idolatria, irmão. Idolatra, irmão. E esse povo precisava sair dessa idolatria. Tem uns deuses estranhos. Está cheio de deus estranho, irmão. É um deus estranho no coração. Aí eu não posso isso, eu não aguento com aquilo, eu não aguento humilhação. Irmão, a gente tem que engolir sapo, sapinho, sapão. Tem que engolir, irmão, sabe o que, irmãos? Aquela, a lagoa. A lagoa tem girino, tem pneu velho, e você tem que engolir, muitas vezes não dá. Põe para dentro. Irmãos, e as pessoas só querem ver, Deus é na minha vida, olha que profecia tremenda, que Deus vai me honrar, que eu vou ganhar muito dinheiro, que você é rico, prosperidade, saúde.
Mas tem que deixar os deuses estranhos sair da sua vida. Deus vai lhe honrar, mas você também tem que honrar a Deus. Deus vai te dar, aplica na igreja, aplica na obra missionária, aplica no reino de Deus. E aí você vai ver que esse Deus estranho, que era você uma pessoa que queria ver Deus operar, e hoje Deus não opera. Por quê? Porque você está preocupado com o quê? Com as suas condições. Mas nesta manhã, eu declaro para você, tire esses deuses estranhos. Tire esse negócio que tudo agora me magoa, tudo eu estou triste. Irmão, se fosse para morrer magoado, os pastores iam morrer magoado direto. É verdade, irmão. Tem dia que você vai pregar, só Deus sabe, irmão. E você que tem que pregar, você que tem que orar, você que tem que petar a bênção para o povo, e você está lá quebrado, irmão. Pessoas se levantando. É levantes, irmão. É conversinha. Irmãos. Irmão, teve um dia que na minha igreja, irmão, foram falar até de falar que eu tinha vendido, irmão, a geladeira da igreja. Que eu emprestei lá, irmãos, com umas pessoas tão bacanas, irmãos, que eles tinham lá uma coisa, eles vendiam sorvete, estava precisando, irmão, eu emprestei. E uma irmã lá se levantou. Aí depois, irmão, uma irmã falou, pastor, fala que você vendeu. Eu falei, não, eu emprestei, irmão. Aí eu cheguei lá, irmão, graças a Deus o nosso irmão Anderson entregou aqui, irmão, a geladeira, e está aqui, tá, irmão? É da igreja. Como que ela ficou? São pessoas que se levantam, irmão, por causa disso. Ele não magoa, irmão, fica triste. Pergunta para o pastor, é aquela geladeira que é da igreja, né? Que é da igreja, que a pessoa nunca ajuda, não faz nada, irmão. É aquela lá que não faz nada, é contra tudo que você faz, e você tem que ministrar para eles, você tem que dar o amor de Deus para eles, você tem que abraçar, e as pessoas não entendem isso, irmão. As pessoas viram a cara e a gente não vira a cara. A gente não vira o coração, a gente não tem maldade, a gente não vai orar para Deus matar e levar, não, irmão. Não, pode ficar tranquilo que a oração do pastor isso, leva para... Mas eu já vi pastores, irmão, que não aguentavam, Senhor, ou tira ela ou tira eu, é um dos dois. Tá igual aquele esposo e a esposa, né? Ai, não aguento mais, então vamos fazer a oração agora da separação. Senhor, quem tiver que levar, leva, Senhor. Porque a tua palavra diz que até a morte os separe. Então quem tiver que levar, tu leva. Se é ele, Senhor, aleluia, leva e ela vai casar com outro. Se é ela, Senhor, leva que ele vai casar, ela vai casar com outro também. Irmão, vamos tirar esses deuses estranhos, irmãos. E esse Deus estranho está acabando com a gente, irmão. É um disse-me-disse, é uma conversaiada. Mas, irmãos, os 25 anos simbolizam algo muito grande. Resistência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aonde chegamos? Aonde estamos, irmãos? Entende o que é isso? Até aqui nos ajudou, irmãos? Quantas pessoas partiram e nós estamos aqui? Quantas pessoas desviaram e nós estamos aqui? Eu fico muito triste de saber, muitas igrejas fecharam e nós estamos aqui, irmãos. Muitos obreiros abandonaram, irmão, e nós estamos aqui, irmãos. Muitos foram embora, muitos disseram, mas estamos aqui, irmão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que estamos o quê, igreja? Você está alegre, irmãos? Até aqui o Senhor tem te ajudado? Nós já vamos orar por você. Vou finalizar. Então, entre tudo isso, desses 25 anos, pastora, continue com o cajado empunhado na mão até passar o seu cajado. E que os demais que venham continuem levando esse legado. E que a igreja, irmãos, sempre acompanhe a visão da liderança. Porque uma das grandes coisas hoje que muito Deus tem aprovado, irmãos, é quando os líderes, irmãos, quando a liderança, dentro da vontade de Deus, vai passando o cajado. Alguém diz, eu queria ser pastor. Irmão, você tem que ter chamada. Não é um título, irmão, é uma chamada. E chamada você não tem assim, irmão. A chamada você vai ter, irmãos, com a aprovação de Deus. Não está no coração do homem, irmão, só. Está com a definição do que Deus vai fazer. E Deus hoje vai fazer grandes coisas na tua vida. Tá, pastora? Leva o seu legado. Pastores que estão aqui, missionários, leva o seu legado. E sejam usados por Deus. Amém?
Pastora, Deus abençoe.